Vibrato, em vez de você cantar uma nota crua, que é você faz é esse Bem onduladinho, Disney, né? assim, Ai, né? que Bem lindo, gente, ela Disney. cantou. Eu entendo muito bem da minha voz. Então, hoje em dia, eu faço a voz de canto mais pra manter do que pra não enferrujar, Mas né? é um bom preparador físico, tá Exato, sempre é isso. sendo É que igual você treinar. malhação, é igual balé. Se você fica um tempo parado, você volta, você vai carregar peso na academia, você fica Sim, todo dolorido. sim, Você vai sim. fazer balé, você não alonga mais do jeito que você alongava. Então, a corda vocal, pra mim, ela tem essa mesma final, assim, é igual. Então, eu sempre faço aula de canto, eu sempre procuro cantar em casa. Quando você vai cantar, se você sabe usar a sua voz, você evita muitas coisas. Porque se você posiciona mal a sua voz, você arrisca a sua voz a lesões. Então, quando você é bastante treinado, como é a Malu, isso é muito bom. Sabrina, o que faz uma foniatra? Essa especialização que você fez, né? Você fez medicina, aí fez a especialização. Primeiro eu fiz medicina, né, a graduação, e depois eu fiz uma residência em otorrinolaringologia, né, eu sou médico otorrino, e dali eu fiz uma especialização, uma residência em foniatria, com laringologia, que é uma outra área. A foniatria em si, ela não é só de voz, ela cuida também de voz, mas a base da foniatria é a linguagem, é a fala. Então, o foniatra, ele é habilitado aí a cuidar dos atrasos de fala, atrasos de linguagem das crianças. Autismo, Crianças, por exemplo. sim, crianças que têm autismo. A gente consegue até detectar precocemente, né, o autismo infantil por causa do atraso de fala e alguns sinais, né, sobre o transtorno do espectro. A laringologia, que é uma outra especialização, ela sim é voltada para as pregas vocais, o sistema vocal e a voz profissional. Então, o médico otorrinolaringologista que faz um fellowship ou se especializa em laringologia, ele consegue estar apto aí para cuidar das alterações do sistema vocal. Né? Mas um médico que cuida de voz, ele tem que estudar muitas coisas, né? Não é só medicina. Como a Malu sabe, existe toda uma situação, aula de canto, música, tudo está envolvido. Então, o sistema vocal, para você entender o que está acontecendo, você tem que entender basicamente o que rola no musical. O que acontece ali quando você vai abrir uma voz. Você fez musical já? Não, eu nunca fiz musical, mas eu já estudei e eu, como a Malu sabe, não a conheci hoje. Mas, assim, vou em todos os musicais. A maior parte deles eu vou estar lá para ver as performances com outro olhar. Para ver as performances, para ver como foi, para ver como está tudo sendo organizado. Então, assim, às vezes as pessoas pensam, mas Sabrina, você não é desse meio. Mas eu sei o que rola na dublagem, eu sei o que rola lá no musical, eu sei o que rola na hora que você vai gravar um audiovisual. Então, a gente tem que estudar tudo. O médico de voz, ele estuda tudo, ele não fica dentro da caixinha, ele sai da casinha para o mundo artístico, para que ele consiga cuidar da voz de maneira excelente. Incrível. Malu, você fez vários personagens aí no teatro também, muitos protagonistas que precisavam de alcances vocais diferentes, né? Noviça Rebelde, você fez a criança e depois a noviça, gente, isso é muito maneiro. E você já rolou alguma zica, assim, com a tua voz, numa hora que, sei lá, sabe que teu solo, aquele momento pai, você sabia que tava mal vindo e aí não saiu a voz? Então, o que acontece é, como eu já trabalho desde novinha, eu sei exatamente quando tá começando a dar ruim. Tá dando... Entendi. Então, assim, vai dar ruim, a primeira coisa que eu faço é ir no otorrino. Então, assim, eu sou hipocondríaca, então eu não consigo. Eu espirrei, eu já tô tomando antialérgico, quando eu tô em cartaz, né, no caso. Porque a noviça que eu fiz no Teatro Renault em São Paulo eram 7 sessões por semana, de 3 horas de espetáculo. Então era de quarta a domingo. Isso eu quase não saía do palco. Quase não saía, com 2 sessões no sábado e 2 no domingo. Não tive nenhum... Eu tive um problema na voz um pouco antes da estreia, porque eu tava cansada, que é isso também. Às vezes não é nada físico, não é nada alérgico, e eu sabia que eu não estava dormindo bem. Então, a minha mensagem pro meu otorrino foi, não estou conseguindo dormir. O que eu faço? E daí ele me deu um remedinho para dormir. Entendi. Só de comprar nem tomei, só de comprar o remédio já eu dormi. Acalmou. Já Olha, acalmei. que bênção. Era emocional, totalmente, porque tava perto da estreia, eu tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Maravilhosa. Não, comprei... Ele tá aqui do lado me fazendo uma baita companhia. Não, esse saiu da Rivotril. validade, eu nunca tomei. Nem era, eu acho que era um outro, mas assim, nunca tomei. Sei lá, era algum remédio desse, mas assim, nem precisei tomar. Então, assim,
eu sabia que o sono é uma coisa que faz muita diferença na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que dormi bem. Eu durmo 8 horas, eu durmo bem, eu nunca tive insônia. Agora que um pouco mais velha, você começa a morar sozinha, começa a pagar conta, então você começa a ter... Vem os boletos, sai o sono. Aí o sono vai indo meio embora, assim, né? Mas eu sempre me preocupei, assim, dou um espirro, eu sempre vou direto ao médico, eu ligo, eu já pergunto, então... Eu sempre tentei cuidar para não deixar piorar a ponto de não conseguir fazer um espetáculo. Mas acontece, né? Tem horas que a voz pede arrego, não tem como, assim. Às vezes tá cansado, às vezes tem outras funções. Quando a gente é ator, a gente não faz só o musical, né? A gente faz outras coisas. Então a gente faz filme ao mesmo tempo, novela ao mesmo tempo, e é tudo ao mesmo tempo. Quando você não tem nada, você não tem nada. Quando você tem uma coisa, parecem 20 pra você fazer junto. E você aceita tudo sempre. E você aceita, porque, lógico, né? Depois a gente descansa. Agora, enquanto a gente tá jovem, a gente tem que trabalhar. E aí é isso. Eu acho que quando você pega muitas funções, você acaba ficando cansado e tal. Mas eu sempre tomei muito cuidado. Então, assim, de tempos em tempos, mesmo sem estar em musical, mesmo sem estar cantando profissionalmente, porque eu sempre canto na vida e continuo fazendo aula de canto até hoje, eu sempre me preocupei muito com a minha voz. Então, eu faço esporadicamente laringoscopia. Então, assim, eu sou muito preocupada com as minhas cordas e com a minha voz. Então, eu tive uma crise de tosse. A primeira coisa que eu faço é, pelo amor de Deus, ver se tá tudo bem, se tá tudo inteiro. Então, eu sempre me preocupei. Mas, é claro, às vezes a voz tá cansada, às vezes... você tá cantando, a voz dá uma falhadinha, dá uma quebrada, às vezes não encaixou no lugar que era pra encaixar. No musical, joga pra emoção. Aí você joga no carão e faz uma cara de que tá tudo bem, finge que foi assim, entendeu? Faz meio falado, respira meio diferente. Então, assim, você vai jogando já do jeito que você tá acostumado, né? Vai se virando nos 30. Maravilhoso. Como ela falou da videolaringoscopia que você faz no teu consultório. O que você olha ali pra ver uma saúde vocal? Um bom aparelho, uma pessoa... Olha que saudável, olha que pessoa que cuida bem das cordas vocais. Tipo a corda vocal da Malu agora, que deve estar aí. Agora eu vou, antes de responder a sua pergunta, eu vou analisar a Malu. Tá, adoro. Adora? Vamos lá. Vambora. Então, assim, eu como telespectadora e até como lá nos seus musicais, eu vejo uma coisa em você, Malu. Você é extremamente treinada. Então, assim, você veio do canto lírico, você teve base do canto lírico, de treinamento, de projeção vocal... Porque pelo que eu vejo, assim, das suas performances, eu vejo que você sabe usar a voz. Uhum. Você se preocupa com isso. E isso é muito importante. Quando você vai cantar, se você sabe usar a sua voz, você evita muitas coisas. Uhum. Porque se você posiciona mal a sua voz, você arrisca a sua voz a lesões. Então, quando você é bastante treinado, como é a Malu, isso é muito bom. Porque ela sabe o que ela está fazendo. Ela sabe que ela está subindo uma escadinha, que é uma escada, ela não pode ir para aquele agudo de uma vez, ela tem que ir subindo aquilo ali para que a prega vocal dela distenda, para que ela chegue sem fazer nenhum tipo de esforço. Então, assim, o que eu vejo na Malu é isso. Ela é bastante... É isso, Malu? Ou não? Pode discordar se quiser. Nada disso, gente. Tá totalmente errado. Não, então, é muito legal você falar isso, porque eu brinco que quando eu tô doente fazendo espetáculo, é horrível fazer espetáculo. Porque... a técnica, ela vem pra você poder relaxar e só curtir. Então, quando não estou doente, eu não penso, vou colocar a voz assim, porque já fica meio, tá ali, entendeu? A voz vai, ela flui. Uhum. É uma coisa que eu faço eu faço aula de canto desde os 8 anos de idade. Então, é desde muito tempo. Tive N professores, então eu comecei cantando MPB, com uma professora que só cantava MPB, depois eu fui para uma parte mais de musicalização, então não só vocal, mas de escrita, né, de partitura, com a Agnes Moço, que é uma professora famosa em Niterói, eu sou apaixonada pela Agnes, e depois eu tive um tempo aula com o irmão dela também, que foi onde veio a parte do lírico. Depois eu fui ter aula com a Mirna Rubin e passei para Esther Elias. Voltei para a Mirna, então assim, eu sempre procuro e já tive com o Marcelo Castro também, mas mais uma parte de musicalização também, eu acho o Marcelo ótimo. Mas é isso, eu entendo muito bem da minha voz, então hoje em dia eu faço aula de canto mais para manter do que pra não enferrujar, mas né? é um bom preparador físico. Exato, é isso. É igual malhação, é igual balé. Se você fica um tempo parado, você volta, você vai carregar peso na academia, você fica todo dolorido. Você vai fazer balé, você não alonga mais do jeito que você alongava. Então, a corda vocal, pra mim, ela tem essa mesma final, assim, é igual. Então,
eu sempre faço aula de canto, eu sempre procuro cantar em casa. Mas quando eu tô doente, eu sofrio, eu odeio fazer espetáculo doente. Porque daí a minha cabeça pensa tecnicamente. E aí isso não é legal, porque eu paro de curtir o momento e eu fico suando frio a cada número musical que eu falo, gente. Porque daí você não pode dar tudo de si, você não relaxa, você não curte tanto. Então você pensa mais na parte técnica, que é importante porque, querendo ou não, a gente é remunerado pra isso. É um trabalho. Eu vejo como um trabalho hoje, antes era só curtição, mas assim, eu tenho que estar bem 100%, ou se não 100%, eu tenho que entregar aquilo que as pessoas estão vindo assistir. Então eu prefiro fazer musical não estando doente, eu prefiro fazer qualquer coisa não estando doente, né? Mas a técnica, ela ajuda muito. Então, eu não fiz canto lírico, eu tive uma parte muito curta com a Mirna. Uma base, né? Com a Mirna, durante um tempo, mas eu brinco até hoje que eu aprendi a fazer vibrato imitando. Então, assim, os vibratos que é difícil... Vibrato não é uma coisa fácil de se fazer. Não é todo mundo que tem... Então, não é todo mundo que tem. Tem gente que faz, tem que ficar mexendo. Tipo, não é todo mundo que consegue fazer fácil. O que é vibrato? Explica pra galera que não sabe. É quando tem uma queda de... Quando você tá cantando e a nota, ela vibra, né? É como se ela vibrasse. É uma queda de laringe, de... Não, o vibrato, ele é muito parecido... Pra você entender melhor, os cantores que mais fazem vibrato, né? Os cantores gospel gostam muito do vibrato. Também, não? Sertanejo, gosta do vibrato. É aquele tremorzinho, né? No finalzinho vem aquele tremorzinho. Sabe uma música que tem muito vibrato? Let It Go. Em português, a versão em português. A menina que dubla coisa. Todas os finais de frase tem um vibrato. Isso é muito característico dos filmes da Disney, né? Os filmes da Disney tem muito. Por isso que tem essa coisa meio lúdica, assim, né? De musical ser uma coisa meio Disney, né? As princesas dos musicais, a maioria das princesas tem isso, fazem esse vibrato. Mas então, eu aprendi a fazer vibrato imitando, então... Não é fluido, não é uma coisa que... Bom, vibrato, em vez de você cantar uma nota crua, que é... você faz... é esse onduladinho, né? Assim, né? Que bem lindo, gente, ela cantou. Eu não ia pedir pra ela cantar, eu juro, pessoal, não ia pedir pra ela cantar. Mas, ela cantou porque ela quis. Não, imagina, mas é essa diferença que tem, assim. Então, o vibrato não é uma coisa fácil de se fazer. Não. Então, assim, é claro que teve a técnica, eu tive ótimos professores, mas eu acho que foi muito do meu interesse também de aprender, de curtir, de querer cantar, de gostar muito do que eu fazia. Então, eu acho que tudo que a gente faz com amor, né, a gente tende a seguir mais fácil, assim, né, a ir mais pra frente. A Autovoice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz. Aqui você encontra os melhores profissionais e os exames mais modernos dentro dessas especialidades. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde. O diferencial da Autovoice é que aqui você não é apenas um paciente, você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.